Toda vez eu falo de coração que o convite para vir até essa casa é realmente uma bênção. E quando eu recebi esse último convite, comecei a imaginar o que poderíamos conversar, que tema poderia ser abordado. E foi interessante porque veio a palavra amor. Uma palavra muito difícil, por mais simples que pareça, ela é muito complexa. Então é com muito amor que eu venho a essa casa hoje, é com muito amor que eu recebo esse convite, é com muito amor que eu sei que a espiritualidade que trabalha, que orienta, que coordena os trabalhos desta casa está presente. Os mentores prepararam este ambiente para nós estarmos aqui. Nós somos espíritas ou pretendentes a sermos espíritas, sabemos quem somos, um pouco de onde viemos e mais ou menos para onde vamos, né? Mas hoje vamos falar sobre amor e é com muita felicidade que eu venho, que retorno a essa casa que me abraçou nos momentos, como a irmã falava, das aflições. Bem-aventurados os aflitos. E realmente a gente vem muitas vezes por uma aflição. A gente procura através de alguma necessidade. Poucos vêm por amor, ou seja, já vêm prontos. Mas isso não é problema nenhum, porque todos nós vamos ficar prontos um dia. E eu estava deitado numa manhã da semana passada e me veio uma imagem. Não é profecia, não é evidência, mas veio uma imagem na mente. Quando nós éramos muito pequenos, nós que somos da velha guarda, brincávamos muito na rua, brincávamos demais na rua. E para vir para dentro de casa era um trabalho. A mãe chamava insistentemente. E aí eu fiz uma ligação, como se a casa, Centro Holístico, Luz da Esperança, fosse a nossa mãe, a mãe espiritual, o ambiente espiritual, aquela que nos dá aconchego. E essa casa, independente do que possa ser dito, realmente é uma mãe espiritual. Ela tem uma energia fabulosa, tem um histórico de muita beneficência, de muito trabalho, e essa mãe chama o filho e diz: vem cá, Augusto. E quando ela está brava, ela diz o nome completo, né? Augusto César, venha tomar o remédio. E você vem, ela te dá o remédio, e depois ela diz carinhosamente, com muito amor: volta a brincar, meu filho. Vamos imaginar que hoje nós somos essas crianças que foram chamadas para tomar o remédio e que vamos voltar depois a brincar com responsabilidade nesta vida, nesta existência, melhor dizendo, tão atribulada, e que muitas vezes é mais atribulada porque nós mesmos a tornamos assim. O amor, segundo Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, e é famosa, ele diz no início: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, e alguns transformaram o sino que tine, e o badalo que faz com que o sino toque. Ou seja, uma coisa
extremamente material, sem sentimento. Agora, o bonito disso é ele dizer que, ainda que eu falasse a língua dos homens, que é essa integração com a humanidade, homens, mulheres, crianças, todos, mesmo fazendo desta forma e conseguindo falar a língua dos anjos, ou seja, ter essa integração, essa sintonia com o plano espiritual, que a gente tanto busca na prece, nessas reuniões que fazemos, no lar, ou no trabalho, ou sozinhos. Se nós não desenvolvermos o amor, nada seremos. E como desenvolver o amor? Desenvolver o amor é necessário desenvolver as virtudes. Então nós vamos falar um pouco sobre virtudes hoje e vamos falar sobre caridade. Vamos ler uma linda mensagem que está no capítulo 6 do Evangelho, o Consolador, e é uma mensagem do Espírito de Verdade. Vamos refletir sobre isso. E importante, a exposição doutrinária é como uma prece, e ela precisa ser dessa forma. Paulo de Tarso, inclusive a casa que eu trabalho no Estreito, e que trago energias de amor para todos vocês, Paulo afirmava isso. É necessário que a prece faça vibrar fibras da alma. Ela tem que ser contida, mas ela precisa, assim como uma exposição doutrinária, ela precisa fazer a gente refletir. Viemos dos nossos lares, essa mensagem de hoje, que é do Evangelho, ela precisa nos fazer refletir. E dessa forma peço a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a espiritualidade, os nossos anjos guardiães, que estão nos orientando à distância, mais presentes, enfim, no processo de radiação, que nos estimulem a que essa mensagem toque profundamente cada um de nós e nos faça refletir de uma maneira que amanhã, a partir de amanhã, sejamos melhores do que hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, acho que já lemos esse trecho do prefácio, também do Espírito de Verdade, e aqueles que não têm muito entendimento como isso funcionou há 160 anos atrás, médiuns, como esses irmãos que aqui estão, que são médiuns da casa, recebiam essas mensagens através desse processo mediúnico que o Ricardo estava falando, e esse contato que é feito através do perispírito, que é o nosso elo de ligação com a matéria que somos nós, manifesta-se usando o aparelho fonador do médium, ou psicografando. Enfim, existem vários tipos de mediunidade. E entre essas, Kardec perguntava e os espíritos respondiam. Há quem diga assim, mas hoje isso não acontece mais com tanta frequência como no passado. E eu digo a vocês que acontece muito mais do que nós imaginamos. E se nós não percebemos, é porque nós estamos relativamente alienados deste amor que eu falei no início. E o amor, ele compreende ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, abordar a vida de uma maneira diferente, sair do piloto automático. Ao acordar e fazer a sua prece agradecendo a Deus, e ao deitar, fazendo a sua prece agradecendo a Deus. E a maneira que você começa a
olhar a vida, você começa a ver as belezas da criação e essa sintonia, ela aumenta. Então, essas mensagens, elas vão ficar eternamente registradas e vão ajudar a transformar o comportamento da humanidade através do amor. O Espírito de Verdade, nesse trecho, e eu vou ler na íntegra, são 4 linhas, ele afirma: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nós estamos vendo isso, mas isso, embora possa doer na humanidade, dissipar as trevas da ignorância da humanidade, a ignorância que, pela falta de amor, nos leva a agir com violência, com desprezo, com desrespeito, com nenhum sentimento de benevolência, de indulgência, e nós vamos falar um pouco sobre essas virtudes fundamentais. Nós percebemos uma humanidade que somos nós, e mais os irmãos que estão fora do corpo físico, que é sempre importante nós não nos deixar alienar por essa prática do dia a dia, da vida mundana, ou seja, a vida no mundo, de que nós somos espíritos imortais. Como o Ricardo disse, nós não vamos morrer. Quando se fala da morte, ninguém quer falar de morte, mas Deus é tão maravilhoso que ao longo da nossa existência, com o passar dos anos, você vai se acostumando com a ideia à medida que você desenvolve conhecimento, entendimento e desenvolve as virtudes. Então, dissipar as trevas da ignorância é o que nós devemos fazer diariamente. Os orgulhosos, enfim, é um vício da alma, o orgulho e o egoísmo, eles precisam ser combatidos. E se somos orgulhosos, precisamos desenvolver a virtude da humildade. A exemplo de Jesus, que num gesto magnânimo, nós falamos isso da outra vez, na cerimônia do lava-pés, curva-se e lava os pés dos seus apóstolos, demonstrando que o gesto de humildade e servir é o mais importante que nós precisamos seguir. Esse exemplo. Nós não viemos a este mundo para passear. Nós estamos aqui para aprender, para desenvolver virtudes. Virtudes essas que são divinas e estão em nós. São como sementes, são como germens. Elas estão em cada um de nós. E nós nos vemos visitando elas de vez em quando, nos momentos em que somos tocados no nosso sentimento, nos acontecimentos tristes que abatem a humanidade, ou dentro da família, questões de saúde, do relacionamento e de tristezas que surgem, ou mesmo das alegrias, os objetivos que muitas vezes não conseguimos alcançar, e precisamos lidar com isso de uma forma moderada. Moderação, prudência, previdência são virtudes fundamentais, coisas que a humanidade hoje não está preocupada. Vivemos um mundo de incertezas,
estamos aqui reunidos e do outro lado do planeta, as trevas da ignorância estão fomentando dissensões, guerras, violência moral, física, fome, miséria. Então, quando o Espírito de Verdade atesta há 160 anos atrás, passado esse período, nós estamos entrando num processo de renovação. Já vivemos um momento de regeneração através de ciclos, mas nunca na história da humanidade nós passamos por momentos tão críticos e que necessita da nossa participação individual e coletiva no que tange a melhorarmos. A tal da reforma íntima. Então, quando eu estava falando de tomar o remédio, é que às vezes o remédio é amargo e nós não aceitamos o remédio. Como todos somos aqui, todos, com toda certeza, sem nenhuma exceção, portadores de, quando falamos doenças espirituais, entendamos que são vícios que trazemos de outras existências e que, se não sabemos quem fomos numa existência passada, e isso é um princípio fundamental da doutrina, que é perfeitamente comprovado através de uma filosofia de abordagens feitas não somente na literatura, mas nos exemplos. Quem já teve a oportunidade de presenciar ou ver pela internet as cartas famosas psicografadas, percebe-se claramente que existe um outro plano para onde nós vamos e que tem conexão com este nosso. Daí, a retornarmos a este plano, através de muitos, milhares de exemplos de pessoas que desde jovens trazem uma bagagem de conhecimento e de entendimento, virtudes já bem jovens, que somente, e isso em famílias muito simples, muitas das vezes, somente um conhecimento anterior poderia justificar tanta beleza em espíritos tão jovens e que se desenvolvem ao longo da vida e trazem na bagagem uma missão que é justamente essa, de reforçar esses princípios fundamentais da existência de Deus, da imortalidade de nós espíritos, da imortalidade da alma, dessa comunicação entre os espíritos, das múltiplas existências, ou seja, da lei de reencarnação, da lei de progresso, que é contínuo e é inexorável, ou seja, ele vai acontecer como está acontecendo infinitamente. Por que nós estamos falando disso? Porque nós podemos apressar ou não esse processo. Na prece, no Evangelho, quando nós pedimos, venha a nós o vosso reino, Senhor, os Espíritos nos intuem a dizer, digna-te, Pai, digna-te de apressar este advento, de acelerar o processo da nossa regeneração, outorgando à humanidade a luz que nos conduz ao caminho da verdade. Quem é o caminho da verdade? É Jesus. Como é que nós estamos com Jesus? Ele é bem chegado, ou melhor, nós somos bem chegados a Ele? Seguimos os exemplos?
nos orientamos através do Evangelho, da Boa Nova. Estamos, como diz o Espírito de Verdade, buscando essas virtudes que são fundamentais para controlarmos as nossas paixões. E controlar paixões é como controlar um corcel, um cavalo, é um animal. Você não vai matar o animal. Como diz, Deus não quer a morte do ímpio, Deus não quer a morte do pecador. Deus nos ama de uma maneira tão impressionantemente infinita e inexorável, que Ele ama a cada um de nós como ama o nosso maior desafeto. Que infelizmente muitas vezes nós temos um desafeto, mas Deus ama igual. Deus ama o pior de todos os seres que já habitaram neste planeta e que estão hoje há milhares de anos, centenas de anos, em regiões umbralinas, passando por um processo não de castigo, mas de regeneração. Deus os ama da mesma forma. E por mais que a gente diga, mas que injustiça, eu sou um ser tão melhor e Ele me ama igual, enquanto nós pensarmos assim, nós ainda não desenvolvemos a virtude da humildade. Aquela história do orgulho, em que hoje em dia não se vê muito, mas há alguns anos atrás, depois desse tempo do remédio, da brincadeira de rua, de jogar futebol na rua, a gente vai evoluindo um pouquinho mais, passa a pré-adolescência, começa a trabalhar. A gente começou a notar uns 40 anos atrás que o ser humano estava muito violento, muito cruel. Hoje ele está assim, mas houve uma melhora. Nós somos hoje muito melhores do que nós éramos há 100 anos atrás. Se nós tivermos oportunidade de ler o material da codificação da doutrina espírita e nos observarmos mais, que é isso que precisamos fazer, nos conhecer melhor, nós vamos ver que nós somos pessoas de bem, independente dessas nossas doenças espirituais, dessas nossas fraquezas, das nossas dos pendores viciosos, do orgulho, do egoísmo, da área da sensualidade, da libido, da ganância, da maledicência, do ciúme, da inveja, que nós temos, infelizmente, mas é fundamental que a gente tome uma decisão corajosa e diga, eu sou orgulhoso. Como vou combater esse orgulho? Usando o amor. E o amor nada mais é do que essa presença de Deus em nós, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. E quando falamos isso, a pessoa já imagina um ser igual a nós, corporificado, não é verdade? Mas é como nós falamos, somos espíritos imortais, somos, como os espíritos nos falam, como uma chama, como uma labareda, uma energia que não tem uma forma muito definida, porque é uma vibração constante. E nós estamos aqui, dentro desses corpos, ligados através desse corpo, pelo perispírito, que é um elo de ligação. E essa manifestação que nós fazemos através dos órgãos desse corpo perfeito, nos dá essa oportunidade de desenvolver virtudes, combater as nossas imperfeições e interagir com os nossos semelhantes. Então, como é que eu faço? Qual é o segredo para corrigir o caminho? É o amor. De que forma? Como diz Paulo de Tarso, não adianta se eu tenho todo o conhecimento, se eu não colocar ele em prática. Eu preciso colocar em prática o que eu aprendo no dia a dia. A educação que me foi dada, não a educação que me tornou um pouco mais inteligente do ponto de vista intelectual, mas sim a educação que eu recebi no meu lar. Um lar que
lares, famílias que vêm sendo tão massacradas. Nós não podemos permitir que o mundo destrua a célula familiar. Independente da situação que passamos, nós recebemos amor de alguém. E nesse amor veio a educação. E essa educação nos diz: eu preciso ser bom. Aí está o segredo. É a bondade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, e a gente fala assim, 886, não é para demonstrar que tem conhecimento. Muito pelo contrário. Eu me vejo num processo ainda de aprendizado e peço a Deus que me dê pelo menos mais uns 20 anos para eu conseguir alcançar um entendimento melhor e me tornar um ser humano melhor. Mas quando eu falo, a gente fala o número da questão que foi feita aos espíritos por Kardec, é para aguçar na mente dos irmãos essa curiosidade. Eu vou lá investigar. Como eu vou lá no Evangelho ver se o que o Augusto falou lá realmente é verdade. E aí quando você lê pela primeira vez, lê a segunda, lê a terceira, aquilo vai ampliando dentro de você. Isso é impressionante. E esse entendimento vai tornando você mais... desenvolvendo esse entendimento vai tornando você um ser humano melhor. Então, a bondade, fazer o bem. Eu brincava dizendo assim, se o malandro, se o mau caráter, o criminoso soubesse como é bom fazer o bem, ele faria o bem só por malandragem. Ou seja, de vez em quando ele faria o bem para se beneficiar de alguma forma. Só que nós somos seres bons. Aprendemos que a bondade, ela precisa ser praticada. Então, fazer o bem significa agir conforme Jesus agia. Essa pergunta nós temos que fazer sempre naquelas situações mais críticas. No momento em que ela aparece, como Jesus agiria agora nessa situação? Como disse a nossa irmã, o que eu vou falar, a palavra que eu vou emitir, vai servir para o meu irmão, para a minha irmã? O conselho que eu vou dar, ou o segredo que eu vou contar, a maneira que eu vou agir, ou até mesmo o meu pensamento, está em equilíbrio? Porque pensamento é energia, ele pode prejudicar alguém? Às vezes nós não falamos e o pensamento tem a mesma força. Nessa questão 886, Kardec pergunta aos espíritos, aproximadamente alguma coisa do tipo, o que é a caridade? A caridade como a entendia Jesus. Olha a responsabilidade dos espíritos. Como o Espírito de Verdade, João Evangelista e Lacordaire, que foi um eclesiástico, Santo Agostinho e tantos outros que auxiliaram na codificação. E os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Aí, o Espírito de Verdade, nesse capítulo Consolador, que é a doutrina espírita, não é privilégio, eu sempre digo isso, mas quando Jesus afirma, vou, mas enviarei um Consolador, um novo Consolador, para esclarecer as coisas que não ficaram bem claras há quase 20 séculos atrás. E o Consolador está aqui. É a doutrina espírita, é o Espiritismo, porque diz e esclarece, ratifica todas as aparentes anomalias da vida. Qualquer anomalia.
Ah, meu filho faleceu com 1 ano de vida. Não é anomalia. Tem uma razão. Ah, eu descobri que tem um câncer. Não é uma anomalia. Tem uma relação, tem uma razão de ser. Tudo que acontece, com exceção dos desvios que nós damos ao nosso plano reencarnatório, tem uma razão de ser na explicação da doutrina. Então, o Espírito de Verdade, ele diz: meu pai, não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Cedro, uma árvore nobre, imensa. E é interessante que essas mensagens do Espírito de Verdade parecem que é o próprio Jesus falando. Quem são esses espíritos? São trabalhadores diretamente ligados ao Cristo. Alguns estudiosos chegam a afirmar que é o próprio Cristo. Não importa. Importa a mensagem. E a mensagem é referendada, chancelada por Jesus. As virtudes nos levarão a desenvolver a nossa capacidade de compreender e entender o real objetivo da vida. Desenvolver virtudes requer trabalho árduo, sacrifício, mas nem tanto, porque os próprios espíritos perguntados quanto a se é muito difícil resistir às tentações, a essas pressões que são feitas pelo mundo em nós, em cada um de nós, e eles explicam: é muito fácil. E aí nós pensamos, mas não é fácil. Mas eles afirmam: é muito fácil, basta que tenhais vontade. Ou seja, enquanto eu não tiver vontade de corrigir meus hábitos, meus maus hábitos, eu continuarei como o sino que toca e o badalo que faz ele tocar, sem sentimento nenhum. Eu não vou ter amor. Ter amor é ter respeito, pelo próximo. E ter respeito pelo próximo requer equilíbrio, requer virtude, a humildade, a simplicidade, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. É o corolário. Essa é a resposta à questão 886. Como Jesus realmente compreendia e compreende. Isso é caridade. Os atos sociais são caridosos, sim. Materiais são caridosos. Mas o fundamental, como diz Emmanuel, para encerrar, é a caridade essencial. E a caridade essencial é aquela que se desenvolve através de muita força de vontade, quebrando as algemas que nos ligam a esses vícios, que são usados pela espiritualidade inferior e que nos infligem os seus maus pensamentos, nos levando a ser orgulhosos, invejosos, ciumentos, egoístas, mesquinhos, avarentos.
Se nós lutarmos naquele momento e dissermos: não, corcel, cavalo bravo, venha cá, eu não vou te matar, eu vou domar você. É domar diariamente. É isso que precisa ser feito. E o Evangelho é a ferramenta, juntamente com todas as obras, a ferramenta que a gente deve usar nos momentos de prece, nos momentos de reflexão, como agora, em que vamos entrar no momento do passe, mentalizar nossos entes queridos, mentalizar a nós também, sermos um pouco egoístas, não há problema, entre aspas. Para você servir, você precisa ter o que doar. Então, vamos melhorar a nós primeiro, e no momento que estivermos bem, vamos estar ajudando o nosso próximo também. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, e eu desejo que Jesus esteja sempre em cada coração. Ele está presente, mas nós precisamos nos abrir para sentir esta presença. Boa noite a todos e uma salva de palmas para Jesus.